Tá no ar mais um episódio sobre a pesquisa da Escola do Caos que avaliou o nível de maturidade da liderança brasileira. Hoje vamos conversar sobre o impacto dos resultados na indústria com a Cristina Varela Amorim, diretora de RH e Inovação na Adeste. Mineira, engenheira química, a Cris tem experiência em finanças, negócios e indústrias de alimentos, saúde e celulose. E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Anderson Barros aqui com vocês. E aqui com vocês, Fê Bragato e claro que não pode faltar, né? Convidada especial aqui com a gente, Cris Varela. Ei, Seja muito bem-vinda, Cris! Obrigada, pessoal. Uma delícia estar aqui com vocês nessa alegria, nessa energia. E vamos falar de liderança, né? Ai, você gosta pouco do tema, né, Cris? Nossa, muito pouco. Então, gente, é o seguinte, a gente tá nessa nova temporada debatendo um pouco dos resultados da pesquisa de liderança com dados inéditos que a Escola do Caos fez, com mais de 1.300 pessoas Brasil afora. Fizemos várias descobertas, a Cris já tá, né, um tanto quanto a bordo da pesquisa e a gente trouxe pra cá alguns dos dilemas e descobertas pra gente conversar um pouco. Então bora lá. Bora lá. Olha, Cris, teve umas coisas aqui na pesquisa que foi meio que chovendo molhado, que a gente só certificou que a gente meio que já tinha certeza, Já tinha sabe? feeling, né? A gente acha que... né? A gente acha Com base que em vozes da nossa cabeça? Agora não, agora é com base em pesquisa. E olha, teve um dado bem interessante na pesquisa, que, né, ela trouxe esse desalinhamento entre como os líderes se enxergam e como os liderados enxergam esses líderes, né? E aí, olhando para a indústria, a gente vê que tem um item ali que o inspira e motiva o time, trouxe uma discrepância muito grande entre as respostas aí dessa autopercepção da liderança e dos seus liderados ali, das pessoas lideradas. Os líderes se enxergando, né, 83,7%. Prontos para inspirar, né? Tá ali, tô fazendo a minha lição de casa, inspirando o time. E os liderados falando que apenas 38,7%. O que você acha que são esses fatores que podem explicar essa visão distorcida aí? E como é que a gente pode diminuir essa distância entre a liderança e o liderado? Oi, gente, pois perguntas difíceis, porque essa pesquisa... Não, vale um Nobel já pra sua resposta, viu, Cris? É quase a pergunta de 1 milhão mesmo, né? Gente, é assim, a pesquisa eu fiquei em cima dela, viu? Para falar a verdade, dei uma estudada, porque realmente são coisas que a gente já sabe, mas elas foram muito comprovadas, né? Através da pesquisa. Essa distância, para mim, não tem uma resposta, tá, gente? Não existe uma, porque é a de 1 milhão. Claro. Mas eu acho que começa com uma questão óbvia de autopercepção, de um lado, e de terceirização de outro. Eu fiquei pensando sobre essa dicotomia, né? Porque você tem uma necessidade de amadurecimento e autoconhecimento do líder para que ele também se posicione, se perceba mais como líder. Por outro lado, você tem liderados que também têm uma tendência, muitas vezes, de terceirizar algumas coisas. Então, você tem um gap de percepção de um lado e uma terceirização de responsabilidade do outro, né? Então, mas aí eu falei, mas será que é só isso, né? O que é isso na indústria? Inclusive a sua zona de domínio já de uma carreira toda, né, Cris? E assim, né, gente? Aí eu falei assim, vou levar para o meu umbigo, né? Engenheira, formada lá em 1900 e bolinha, né? E aí... trabalhava em indústria sempre trabalhando em indústria. Gente, é assim, a gente é catequizado para processo. A gente não é desenvolvido para gerir pessoas, a gente gere processos, a gente é técnico, a gente é promovido pela técnica. E a gente acha que a gente inspira o outro, porque a gente é bom de conhecimento técnico. Pois é. É isso. E aí você fala assim, mas isso mudou? Eu falei, isso mudou até certo ponto. Eu acho que você tem líderes muito mais jovens e que estão numa outra pegada, mas a turma de liderado é muito mais jovem ainda. Então, além de tudo, você fala uma coisa só, não é. Você tem um gap geracional. Você tem pessoas que estão buscando mais o como e não o que, né? E aí, conversando com a minha filha tem umas coisas assim que ela me dá uns cliques. Ela falou assim, mas você conhece a lei de Newton? Falei, qual lei de Newton? Ação e reação, né? Aí ela falou assim, vocês que são líderes mais sêniores,
vocês têm cobrado foco em resultado. Uhum. Então, é resultado, é fazer mais, é extraordinário, é ir É além. eficiência, é mais com menos. É mais com Produtividade. menos. Ô, gente, a gente fala disso o tempo todo, Fala o né? A tempo gente todo. fala equipe de alta performance, Claro. resultado extraordinário. É Ela falou meta, é assim, dobra a meta e Exato, vamos, é crescimento. atingiu a meta, dobra a meta, enfim, né? Aquilo tudo. Aí ela fala assim, qual que é a reação? A reação é assim, vocês querem mais de mim, então sejam melhores. Uhum. Então, quando eu tenho oportunidade de responder uma pesquisa, eu viro e falo assim, pô, eu quero mais do meu líder. Uhum. Eu não quero só o quê, ser inspirada pelo o que estamos entregando, mas como estamos entregando, né? Então, assim, como que você cria empatia? Como é que você me envolve? Como é que você me engaja? Como é que eu vou colaborar mais com você? Eu sou um indivíduo. Assim, gente, a gente podia falar 2 horas sobre Claro que isso, sim. porque aí eu juntei mais uma coisa. Uhum. Que é assim, tá bom, mas um líder industrial, ele não tem um span que a gente fala de 6 pessoas, ele tem de 100. É. Que tem que seguir regulamento, tem que seguir lei, tem que seguir procedimento. O ambiente de controle, inclusive, é maior na indústria, né, Muito Cris? maior. A mentalidade de controle. E não, eu não tô me referindo a microgerenciamento. Não. Né? Porque, por exemplo, se eu tô numa empresa de marketing, ou até mesmo se eu tô num banco e eu tenho um nível de controle que não tá tão bom, o máximo que eu vou ter é uma perda financeira. Na indústria, a falta de controle no limite custa até a vida de gente, né? Exato, exato. Então eu tenho que ter controle. É um ambiente que é diferente, né, Cris? É um ambiente controlado Uhum. mesmo, gente. E assim, eu tenho que ter controle de qualidade de produto. Pensa uma empresa igual a Dash que trabalha com produtos de saúde Uhum. ou de nutrição. Você não pode deixar de ter controle. Então, como que você faz o balanço entre o coletivo, conseguir lidar com 100 pessoas abaixo de um líder, 50, né? E que eles cumpram aquilo que tem que ser cumprido, e por outro lado, você enxergue o indivíduo. Uhum. Então, assim, gente, inspirar e motivar é isso, né? Como é que você olha o indivíduo, mas você faz com que eles sigam algumas regras e entendam que o coletivo ali é importante, mas ao mesmo tempo você os engaja, não pelo que eles estão entregando, mas também pelo que eles são, Claro. que eles podem aportar. Ô, Cris, eu acho que eu faço até um complemento nisso que você está dizendo. Porque inspiração, né, engajamento, tem muito a ver com o vínculo que a pessoa tem com a organização, né? Quando a gente Sim. fala, o que que é engajamento? Engajada é a pessoa que tem vínculo emocional com a organização. E sabe qual é o grande dificultador disso? Que muitas vezes o que vai me gerar engajamento e inspiração é completamente diferente do que vai gerar para o Felipe ou do que vai gerar para você. Então não basta, né, a complexidade só do ambiente industrial, que tem exatamente os pontos que você falou, mas tem a individualidade dele ter que entender o que que gera valor para cada uma das pessoas que está com ele. E o líder precisando entregar os resultados, bater as metas e a gestão à vista e os indicadores e os KPIs e tudo mais. E né? olhar para essa individualidade nesse contexto, que é isso, não são 6 pessoas, são 100, né, na equipe. Então, Exato. para a pessoa se sentir vista ali, se sentir valorizada, uma coisa é você conseguir fazer isso com uma equipe de 6 pessoas, né? Outra coisa é você olhar para 100 pessoas, como é que você cria um mecanismo para isso também, né? É bem complexo, E quando né? você puxa esse papo lá na Dash, como é que vocês fazem, Cris? Olha, eu vou Mais te uma falar. pergunta de milhões. ó. Não, eu acho que aí eu fiz essa pergunta, na hora que eu estava pensando sobre isso, falei, gente, o que que nós temos feito para isso, né? Então, parece meio óbvio, mas eu acho que tem que ter 2 lados importantes. Assim, para mim, você tem que ter o conceito Uhum. e a aplicação. Uhum. Porque não dá para ter um e não ter o outro. Então, você falar assim, precisa de treinamento, precisa de desenvolvimento, precisa. Precisa, porque eu acho que você precisa de ferramenta, você tem que treinar o líder para ele ser um líder melhor, você tem que ensinar ele a dar um bom feedback. Assim, gente, a gente foi treinado para isso, então a gente precisa, né? Uhum. E eu acho que tem hora que a gente pendula mais para um lado e esquece do outro. Eu estava pensando sobre isso, eu preciso retomar desenvolvimento de liderança, né? Conceitualmente falando, as Uhum. pessoas precisam parar para pensar sobre e para aprender. Por outro lado, como é que eu tenho que fazer a aplicação disso? Uhum. E como é que eu aplico os feedbacks? Como é que eu estruturo para que o líder consiga ter um ambiente que ele também discuta com alguém? Olha, eu comportei desse jeito, mas eu achei que não foi legal, como é que eu faço? Então, eu acho que você tem que ter o desenvolvimento, mas você tem que ter mentoria, você tem que ter feedback contínuo, você tem que ter, se
se der, né, logicamente, as empresas vão optando aí, mas fazer os coachings, a gente implantou, além do Business Partner, o Talent Partner. Explica mais isso aí, Eu vou Cris. explicar porque eu achei bem legal isso, para a indústria isso é muito legal, porque o Business Partner ele estava consumido Uhum, pelas relações e pela facilitação entre as plantas industriais e o corporativo. uhum, Então, acabava indo só para o operacional, porque você tem que ajudar a facilitar, uhum. né? Você Não, e tem é muito muitas, trâmite, né, Cris? muita contratação, muita troca, turnover, muitas vezes em alguns momentos importantes. Quando a gente sobe muita produção, você tem que Uhum. contratar muita gente ao mesmo tempo. Uhum. Então, você tem uma operacional ali que demanda das business partners, né? Aí nós falamos, putz, mas em que momento que essas pessoas vão olhar o desenvolvimento Uhum. dos líderes, dos talentos? Aí falou, bom, então nós vamos ter que ter uma outra camada, que vai ser dos talent partners Que legal, Cris. que cuidam basicamente de desenvolvimento, que me ajudam com a mentoria. E você colocou essas pessoas para trabalharem juntas, meio que um Sim. para um, assim? Então Não. cada. A gente tem, por exemplo, cada talent partner tem uma business partner Aham, aham, correspondente, né? E eu dividi por negócio. uhum. Então, eu tenho duas talent partners e elas se dividem nas diretorias. Uma fica com corporativo e uma divisão de negócios e a outra fica com duas divisões de negócio. Mas elas basicamente trabalham com liderança e com desenvolvimento. Com desenvolvimento, ajudam nas mentorias, fazem todo o acompanhamento do desenvolvimento contínuo que a gente tem. Então, elas estão ali ajudando e facilitando e ajudando a equipe também, né? Olha Muitas só. vezes. Ô, Cris, sabe que vai ter gente interessada dentre os nossos ouvintes querendo fazer depois Um link benchmark aí. com você, viu? Não, A gente claro, pode, a gente claro, pode soltar os seus LinkedIns e tudo mais aí pra turma te claro. achar? Pode, Tenho claro. certeza que vão te procurar, Mas viu? foi um trabalho que está sendo bem legal. A gente está aprendendo, mas está surtindo bastante efeito. Que Acho bom. que, assim, a gente tem conseguido coordenar melhor as equipes com seus líderes, desenvolvimento, tá indo bem. Legal porque isso é uma ação até para ajudar nesse equilíbrio dessa discrepância, né? Que a Exato, É. gente para viu que você aproximar. facilita mesmo. E dando continuidade aqui pro nosso bate-papo, né? Que é claro, a gente podia. Esse tema só Já ia esse dar- tema, inspiração, a gente já ia passar aqui Ai, a temporada, horas. a Também temporada acho, inteira, também acho. né? Falando. E eu queria trazer um ponto adicional, Cris, que é o seguinte: olhar especificamente esse comportamento relacionado à geração de confiança e construção de ambiente seguro. A gente vem falando tanto disso, né, nos últimos anos, ambiente seguro que é o ambiente com ausência de medo, em que as pessoas podem ser elas mesmas, em que elas podem assumir vulnerabilidade, em que elas podem pedir ajuda, porque ninguém sabe tudo, e a gente fica com aquele medo, né, do julgamento no ambiente corporativo. Mas se eu perguntar, as pessoas vão achar que eu não É. sabem, se elas acharem que eu não sei, logo elas vão achar que eu sou incompetente, se elas acharem que eu sou incompetente, eu não tô na minha cadeira, né, então tem essa fantasia toda que roda, né, na cabeça das pessoas. E em relação a esse quesito que a pesquisa também avaliou, a gente chegou na seguinte conclusão: 90, olha esse número, gente. Esse aí. 93,6% dos líderes acreditam que geram um ambiente seguro, enquanto apenas 49,5% dos liderados concordam com esse negócio. Esse número de 93,6 especificamente me chamou bastante atenção. E aí, eu queria entrar com você justamente nessa pauta, Cris. Antes de mais nada, como que para você essa competência, né, ou a falta dela, pelo que a gente está conseguindo perceber aqui, potencializa essa distância, né, entre líder e liderado, essa distância de relação mesmo, né? Eu posso fazer uma pergunta? Oh, quantas quiser. Para vocês, o que que é medo? Pois é, porque isso é um pouco mais abrangente, né? Principalmente quando a gente fala de um setor específico, né? Eu vejo nesse recorte medo como sendo é, a insegurança de não poder me expor,
sabe? É o medo do julgamento. Se eu falar tal coisa, como é que as pessoas vão me avaliar? Como é que as Acho que é a pessoas vão me exposição julgar, sabe? Eu acho que assim, medo é um sentimento que trava muito a gente, né? Uhum, E aí você tem medo, mas aí você perguntar assim para você, tá bom, mas você tem medo de se expor e ser julgado, por quê? Ah, porque eu posso ser julgado como você disse, como incompetente. Se eu sou julgado como incompetente, o que que meu chefe vai dizer? Eu uhum, perco o emprego por isso? Porque Uhum. assim, quando a gente tem medo, a gente está diante de alguma coisa que pode nos impactar ou nos ferir, uhum. né? E aí as pessoas se escondem atrás disso. Como que você cria um ambiente de confiança, né? E ao mesmo tempo, porque se você só cria se você apresentar suas vulnerabilidades. A gente Pois é, fala muito muito. disso. E aí a gente precisa, né, nesse aspecto, apresentar, assumir os erros e assim não ter esse medo do julgamento. Por outro lado, eu acho que as pessoas também naquele ambiente, quando você fala de líder e liderado, porque voltando à primeira pergunta, imagina eu como engenheira técnica, se eu ia expor um erro. Jamais, né? Ainda mais nas escolas em que a gente foi criado, É. né, Cris? Exato. Então, assim, aí um dia interessante foi assim. Um dia eu estava conversando com o Marcos, meu presidente, né? E ele virou para mim e falou assim: Cris, mas por que que você não me fez essa pergunta antes? Eu falei, porque eu estava com medo da resposta. Porque eu falei assim, eu fiquei com medo da resposta. Porque, assim, no fundo, a gente tem medo do julgamento ou da pessoa te interpretar mal, e até da resposta mesmo. Muitas Sim. vezes, até no feedback, você não quer ouvir, Uhum, né? fato. Então, eu acho assim, eu acho que não criar um ambiente seguro e não conseguir conquistar a confiança das pessoas traz um impacto gigantesco na inspiração e motivação, que foi a primeira discrepância que a Sim. gente falou aqui. Por outro lado, como criar esse ambiente? Se a gente não trouxer a vulnerabilidade, as pessoas não enxergam a gente como seres humanos. E assim, te ouvindo falar, E aí Cris, é difícil, gente, porque claro. aí você vai ser julgado sim. Expor o erro também você vai, né? É, É. Mas você vai ter que começar a conquistar ali por empatia e as pessoas vão ter que também perdoar o líder. Você vai ter que se perdoar e perdoar o outro, mas também, a gente fala de perdão, mas é uma coisa que eu tenho falado com o meu time, se perdoe e vai em frente, porque assim nós vamos errar, nós vamos ter é a problemas. única certeza que a gente vai ter. Porque senão a Exato. gente não precisava estar lá. Se o negócio fosse É. rodar no piloto automático, nem precisava da gente, né? É, Vai ter erro, vai ter chabu, vai ter dor de cabeça, né? é isso. E assim, por outro lado, a equipe também tem que aprender a não julgar, que foi uma palavra que o senhor usou, um verbo que o senhor usou. Uhum. Você não pode também ser julgado o tempo todo, né? Eu costumo falar com o pessoal, ó, vocês vão chegar lá, hein? Então, assim, pensem que a gente está aqui junto, né? Mas, sim, gente, não tem receita de bolo para isso, a Claro gente que não. sabe, né? Eu tenho uma prática que eu costumo até sugerir, né, nas nossas ações. A gente já vivenciou tantos desafios juntos, que é um negócio muito complexo. Que sabe como é que chama, Fê? Hum, Conversar, menino, como é que né? faz isso aí? Pois é. Porque às Com vezes café e bolo vai, tá, gente? Cafezinho mineiro com bolo e tal, aquela conversa Conversa ali. dessa maravilhosa, né? tem que conversar, porque no limite, né, quando a gente fala de confiança, é até curioso isso. Quando a gente vai entender a origem da palavra confiança, confiança vem do latim confidere, que se a gente for traduzido para o português significa com fé. Então, quando eu falo eu confio em você, Cris, eu estou dizendo eu tenho fé em você. Olha como esse negócio é forte. E às vezes, para o líder quebrar essa barreira toda, ele tem que fazer questionamentos. Por exemplo, no momento de feedback, eu tive um líder que fazia isso muito bem. Numa hora de feedback comigo, né, ele me dava os feedbacks que precisava me dar. E aí, no final, ele sempre perguntava: e em relação à minha gestão, eu gostaria que você trouxesse críticas para que eu melhorasse. Ou seja, ele já fazia a pergunta direcionada, que não era para eu ficar trazendo elogio para ele, né? Ele queria que eu trouxesse pontos que eram pontos construtivos. A primeira vez eu me desconcertei na cadeira, mas depois eu fui me preparando melhor para essa conversa. E quando você transforma isso em algo normal, a coisa tende a evoluir. Que não parece simples, mas também não é, né? É, não, não Não, é. não é não. Tem uma pergunta que eu faço, é, que é assim, você sabe que o indivíduo não é perfeito.
né? E a gente tem falado muito isso. O indivíduo não é perfeito, mas a equipe pode ser perfeita, né? Então, a pergunta que eu te faço é o que que você que trabalha comigo, né, precisa em mim para te completar, Uhum. né? Então, assim, o que que eu preciso no Anderson para completar aquele ponto meu que eu sei Uhum. que é um ponto de sombra, que eu conheço? Porque eu acho que quando a gente começa a fazer essa pergunta, você não está falando ali de pontos a desenvolver, você está falando simplesmente assim, eu posso ser um complemento seu, mas me traga qual é o ponto. Sim. E Como é eu, que a gente gera valor junto, né, junto, Cris? né? E essa pergunta, quando você vai fazer, por exemplo, uma entrevista e tal, ou até para o meu time, é uma pergunta difícil de responder. Uhum. Porque a pessoa fala assim, putz, eu vou ter que pensar aqui, aonde é que eu Tem que preciso mandar pro ter. work pra essa conversa aí, Cris. É, precisa. Mas assim, gente, no fundo é a mesma coisa, né? Assim, me traga um ponto seu que eu preciso ter um complemento na minha equipe, um Sim. colega seu vai precisar te ajudar, Uhum. né? Ô, Cris, é legal você falar disso, porque quando você traz esse ponto, me vem muito sobre a questão diversa no Brasil, sobre a diversidade como um todo, né? E aí o Anderson falou um pouquinho da origem da palavra confiança e tudo mais. Como é que você acha que a gente consegue construir confiança nesse ambiente tão diverso que a gente tem no país? Tão Ainda mais diverso, com, polarizado, nossa, né? é completamente, e com uma cultura de comando e controle, né? Como construir confiança nesse cenário todo? Agora é a hora que a Cris É. vai dar duas ajeitadas na cadeira ali Bom, agora. Daquela, gente, pinga aqui? Vamos gente, tomar uma pinga? vou tomar uma pinguinha, pinguinha. Olha, gente, é assim, eu faço uma analogia com a realidade que eu vivo, tá? Porque assim, a gente fala de diversidade e no nosso caso, especificamente na ADESH, a gente tem uma diversidade absurda, Uhum. porque a gente trabalha, a gente vem de junções e de É culturas isso, é cultura, é diferentes, pessoa, é né? tudo, Então, né? assim, a gente tinha parcerias com italianos, com franceses, com brasileiros, com diversas culturas diferentes, e as pessoas foram se aculturando a isso, e a gente tem sites espalhados no Brasil inteiro. E Brasil, você sabe que cada lugar é um lugar. E aí você tem gap geracional, você tem cada vez mais a diversidade entrando dentro das empresas com opiniões diversas, porque Uhum. isso é o que traz. Uhum. E aí você tem indústria com tudo que nós já falamos antes. Então, assim, eu acho que não tem uma regra, mas as pessoas precisam, de novo, voltando lá atrás, elas precisam ter um caminho que as una. Então, a gente precisa ter um propósito comum. Com toda a diversidade que tem, você precisa ter algo que as una para atingir alguma coisa. Então, a gente costuma falar, o mar é imenso, Uhum. Uhum. mas você precisa saber onde você vai chegar. E aí você fala, tá bom, mas aí eu junto propósitos de pessoas, da empresa, e a gente tenta fazer essa correlação o tempo todo, né? Por que que você está aqui? E aonde nós estamos juntos para chegar aonde? Só que, gente, precisa ter limite, né? Precisa ter um barco, precisa ter limite. E eu acho que esse limite é a cultura organizacional. Eu acho que sim, você expande e depois você fala, não, mas esse é o nosso barco, esse é o cheiro do barco, Uhum. e é aqui que nós estamos. Tem gente que gosta desse barco, que gosta Desse desse jeito de ser, lugar, né? desse jeito de ser e fazer as coisas, e fica no barco e entende o propósito. Tem gente que não consegue, e tudo certo, né? Uhum. Agora aí, falar assim, como é que você cria esse ambiente? De novo, inspirar é você impactar positivamente as pessoas, é Uhum. você influenciá-las, mas não pela autoridade, pelo exemplo. Então você tem que ajudar a vulnerabilizando, conversando, dando os feedbacks, treinando esses líderes para desconstruírem e construírem de novo o pensamento, né? Porque a gente foi catequizado de um jeito, a gente precisa desenvolver o lado esquerdo ou o lado direito para A quem depender, né, de quem cada é um. canhoto, né? Mas eu acho que assim, não tem uma resposta, sabe, Felipe e Anderson? Sim. Assim, acho que estamos juntos construindo, né? E, inclusive com vocês que trazem Sim. inspirações, com as pesquisas, com as discussões. Por fim, tudo meio que desencadeia ali na falta ou na inteira conexão.
com as pessoas, em fazer a conexão. O Anderson também falou dessa parte de conectar com o negócio, conectar de uma forma que tenha emoção ali, conectar com as pessoas, facilitar. Acho que essa facilidade que você trouxe também gera conexão com o Eu negócio, acho. com a liderança e o liderado. Contar um pouco da sua história, sabe? Fazer Exato. um storytelling que Aproximar, né? aproximar. Ô, Cris, e nesse momento de mundo, de tanta transformação que, né, que está impactando todos os setores, a gente fala de novas tecnologias, as pessoas estão com expectativas diferentes, todo mundo tem muito mais pressa, as coisas estão todas acontecendo ao mesmo tempo. Um dos caminhos que eu particularmente tenho visto as organizações trazerem para dentro das suas culturas, para justamente ganhar celeridade, fazer o ambiente, inclusive, respirar mais leve, é a tal da colaboração. Então, as culturas têm tendido a querer ambientes mais colaborativos. E esse negócio é um baita de um desafio, porque a gente ainda não aprendeu ainda muito sobre modelos meritocráticos que favoreçam de fato a colaboração, que no limite a gente, né, por mais que cruze metas, é avaliado individualmente, a gente ganha a nossa promoção ou o nosso mérito individualmente. E eu queria trazer um pouco dessa sua visão sobre como é que a colaboração gera valor para tudo isso que a gente faz, mesmo com os desafios que a gente tem para criar ambientes colaborativos de verdade. Olha, hoje de manhã eu estava discutindo esse assunto, porque na nossa cultura, por exemplo, a que a gente estabeleceu, a gente tem dois dos, né? Coisas que Uhum, a gente faz. uhum, Um é a gente pratica a meritocracia e o outro, a gente não trabalha em ambiente que não é colaborativo. E a gente tem discutido isso o tempo porque todo. em algum momento isso é paradoxal, né? Né? E aí a gente tem falado sobre isso e você tem os sistemas todos nossos de RH, todos eles muito focados no indivíduo, Uhum, né? Então, assim, a remuneração variável é assim, e aí, assim, as empresas têm ido para um caminho de tentar ponderar isso. Só que eu acho que a gente vai ter que fazer a guinada geral, e era o que nós estávamos discutindo hoje pela manhã. A gente, ok, da gente ter talentos, a gente olhar para aquele que tem talvez, uma agilidade de aprendizado maior ou mais rápida. Eu acho que isso somos pessoas diferentes, né? Com níveis diferentes de velocidade ou de adaptação, de Uhum. diversos competências, cada uma tem a sua. Mas a questão da colaboração e que aí transforma as equipes e transforma o modelo de entrega das empresas, para mim, é a chave de você conseguir realmente acelerar. uhum, E aí, sem colaboração, não tem equipe de alta performance. Não existe isso, né? E as equipes precisam ser organicamente rápidas e ajustáveis. E com a meritocracia e só olhando o indivíduo, fica muito complexo, porque a é aquela gente é velha um máxima, ser né? É. que vai olhar O benefício o seu próprio. benefício. Não, assim, é muito difícil ser totalmente altruísta e falar, não, não vou olhar. Ô, Cris, lembra dos cursos de remuneração dos quais a gente já participou na vida? Diga-me como me pagas, que te direi como me comportarei, né? Assim, não tem jeito, gente. Então, assim, eu acho que a gente tem que incentivar, a gente tem incentivado projetos, tá? Remuneração variável de projetos. Ah, isso é ótimo. E assim, totalmente desvinculados de remuneração anual, variável, né? Então, assim, temos um projeto, ele é estratégico, sponsor, líder, membros vão ser avaliados pelo projeto. Uhum. E aí a Pelo gente tem sucesso do do projeto. projeto, tá? E aí da sua participação dentro do projeto. Uhum. E se por um acaso algum membro daquele projeto não está performando, o líder do projeto tem que falar e tem até que pedir a substituição se for necessário, né? Então, assim, eu acho que a gente está mudando a forma de conduzir para que esta colaboração transforme a empresa em equipes que consigam trabalhar em conjunto. Não sei se vocês fizeram uma conta, mas eu, como boa engenheira, assim, boa não, né? Mas como engenheira antiga, eu somei quantas vezes aparece equipe naquele resultado das competências de vocês, Uhum. né? E assim, só a palavra equipe aparece umas 18 vezes. Uhum. Aí você tem mais time. Então, assim, é tudo muito focado hoje em você construir equipes.
Só que a gente não sabe nem como a gente vai suportar pelos sistemas que a gente tem, que é o que você falou. E a discussão hoje de manhã com um parceiro nosso que está nos ajudando a implementar uma ferramenta foi: qual é a ferramenta que vocês têm para me ajudar a avaliar performance de equipe Uhum. e não a performance individual? Aí eles falaram: vou levar o dever de casa, vou levar para casa, claro. porque a gente não tem ainda Não isso. tem. Essa conversa, inclusive, ela já vem de anos, né? É. Faz anos que a gente vem martelando em cima Mas disso. agora a gente vai precisar fazer isso mais rápido. E eu não sei, a gente tem acompanhado alguns movimentos que estão mostrando que, até por exemplo, a gente acompanhou o Google, por exemplo, né? Com o projeto tanto Oxigênio e agora é o Aristóteles, né? Uhum. Então, eles estão caminhando para a equipe saindo do líder como só líder individual, ou avaliação individual e meritocracia individual. Então, como é que você faz para mudar isso? Mas Aqueles assim, eu não conceitos tenho todos de resposta. holocracia, né? Que são alguns pequenos rompantes que existem de equipes completamente autônomas, mas acho que esse caminho que você traz é o que a gente vai precisar aprender a solidificar de alguma forma, né, Cris? Mas de novo a gente vai cair assim. Vale então a gente continuar premiando aquela pessoa que entrega extraordinariamente, né? Aquele talento. Eu acho que sim. Eu acho que de novo nós vamos ter dois Cruz e lados. espada, Uhum. né? Cruz e espada, nós vamos ter que sim continuar nisso, mas o quanto que ele colabora em equipe, ou mesmo que você não tenha alguém que seja extraordinário isoladamente, como que você faz para premiar uma equipe que realmente consiga ser uma equipe que a gente está chamando de equipe cidadã, né? Que Uhum. além de fazer o seu melhor dentro da empresa, ainda consiga trazer algum valor para a sociedade. Sabe que você me lembrou de uma história. Eu sei que o Fê tá com a pergunta dele aqui no Tô gatilho. aqui, sabe? Ele não deixa, mano. Então tá assim ali. Não, mas tudo Mas- bem. Não, tudo bem, tudo A bem. história que eu lembrei foi a seguinte. Muda Uma vez eu fui numa empresa de agronegócio. E aí a gente fazia a pergunta pra eles, né? Ah, vocês trabalham no ambiente colaborativo? Não, a gente trabalha. Todo mundo dizia que trabalhava. Aí a gente foi avaliar alguns processos para entender se a colaboração estava acontecendo. E aí o cara, para não ultrapassar a meta de hora extra, né, da área, que ia custar, sei lá, 500, 600 reais, tomava uma decisão que prejudicava a companhia como um todo em 4 Meu mil Deus. reais, sabe? Não. Então, aí a gente foi cruzando informação e gap financeiro dessas coisas. Então é um baita de um desafio. Lembrei dessa história agora. Vai lá, Fê. Bora, já vou caminhar aqui pros nossos Mas finalmente, já, né? mas já. Pois é, dava pra gente ficar aqui mais um tempinho ainda, né? Dá para estender mais. Dá pra fazer uma temporada inteira aqui de bate-papo. É. Mas eu queria saber, Cris, até pra gente terminar aqui dando um conselho mesmo. A gente sabe que existe esse gap, né? A gente falou desse gap entre a liderança e os liderados. Sabemos que não dá pra gente ficar com as mesmas práticas que a gente faz no dia a dia, porque isso tudo tá mudando muito rápido, acontecendo muito rápido. Mas eu queria saber, tipo, existe um risco, né? Obviamente que a gente sabe qual é o risco do líder, da liderança ali, ficar nesse mesmo lugar, não fazer algo para criar essa aproximação, para criar essa conexão, para aumentar essa percepção do liderado. Tem uma dica, uma boa prática para essa liderança conseguir fazer isso de forma mais efetiva no dia a dia? Vou falar olhando para ali. Isso, gente, gente da gente, assim que eu verdade, gosto. agora sim. Eu diria assim, líderes, né? Contem a sua história, sabe? Contem a sua história, abram a sua história, conversem um pouco com o coração, porque eu acho que nós estamos, assim, as equipes muito sufocadas, a pressão é grande, gente. A gente diminui o número de layers na empresa, a gente exige mais, cobra mais. Eu acho que a aproximação, sabe? Se você se abrir um pouquinho, né? Mostrar essa história, contar um pouco, né? Ah, olha, gente, eu vim de uma família que eu era a filha mais velha, de 5, eu tinha que ajudar meus irmãos, a minha mãe, eu tinha que estudar, eu tinha que ser primeira aluna, porque meu pai não aceitava que fosse diferente. Então, entende? Para saber que é gente também, né? Eu tenho minhas questões, né? Muitas vezes eu sou tough com algumas coisas por isso, porque eu tinha
Você isso. foi criada Eu desse fui jeito? criada assim, né? E aí você tinha que dar conta de tudinho. E eu acho que se a gente abre um pouco, e abre um pouco de uma forma mais humana, as pessoas enxergam a gente mais assim. E até entendem melhor, né, Cris? Entendem? Eu acho que contar a sua história e deixar que as pessoas contem, né? Ouvir. Porque muitas vezes você fala assim, sabe? Outro dia eu falei com o meu pessoal assim, só para terminar. Sabe, já viram aquele site 98 perguntas para você conhecer o outro que você não conhece? Eu não vi não, mas eu vou agora pesquisar. Então, outro dia eu peguei isso, né? Aí eu falei assim, olha, eu vou começar a perguntar, né? Assim, qual que é o seu prato predileto? O que que seu pai te falou que marcou tanto a sua vida? Como que... Perguntas assim, né? Falei assim, olha, a reunião hoje vai ser de conhecimento. E cada um vai falar se quiser, mas eu acho que contar a sua história e abrir para ouvir, em alguns momentos a gente tem que parar e fazer isso. Porque é impagável, gente. O rapport que você cria ali para você entender até o porquê, né? Por que que a pessoa é assim? Ou por que que ela foi, talvez, tão dura em determinado momento? Ou por que que ela não conseguiu, tomar uma decisão na hora certa? Eu acho que esse é uma dica, assim, né? Eu tenho procurado fazer isso e eu acho que ao longo do período que eu estou, há 10 anos na Dash A hoje, gente falava sobre isso agora há pouco, né? isso, eu acho que eu fui melhorando com a minha equipe. E eu fui escutando mais os feedbacks do meu gestor também, né, dos meus pares e tal, e a gente foi se permitindo conhecer, sabe? E aí você cria laços de confiança. Sim. Inclusive, isso que você falou é comprovado cientificamente. Quando a gente amplia espaço de proximidade leva à ampliação de confiança, né? Então, acho que essa é a dica de ouro do episódio aí, viu? Bom. Enfim, é isso. Adorei a dica, que não serve só pro setor, só para essa liderança do setor, serve para todo mundo. Pra todo Foi mundo. ótimo. É isso, amei, Eu gente. quase abri o site aqui pra gente começar a Fiquei fazer curioso umas aqui perguntas, também, né? já anotei. Anota aí. Mas é isso. A Cris começou a contar um pouquinho da história dela. Eu falei, não, Cris, para, não continua. Mas eu tenho que ficar pro próximo episódio agora. Muito bem. É. Bora? Bora, uma gente. pena. Ai, que Cris, pena. obrigado, Cris. Adorei, gente. Foi ótimo Obrigada estar aqui com você. Obrigado por ter topado o nosso convite. Vai ficar na tela aí, ó, as mídias sociais todas da Cris, pra você que quiser, né, estreitar relacionamento. Por favor, gente. Chama Pode ela pro procurar, né, dente Cris? lá. Podem procurar. eu Mas vai ter adoro. que ter café. Já Café. perceberam o Gente, sotaque da Cris. café, bolinho, pão de queijo. Pronto, a conversa vai fluir, né, Cris? Vai ter muita história, hein? Vai. Então, você já sabe, curte aqui o nosso episódio, compartilha, manda pros amigos, manda pra família, manda pra turma toda da empresa, a galera da Adeste aqui compartilhando horrores, não é verdade? É lá. Muito bom. Somos nós. Cris, obrigado, viu? Obrigada, gente. Muito Bora, obrigada. gente. Um beijo e até o próximo episódio. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.